O Midrash nos conta, em uma de suas metáforas, que Nimrod ouviu de seus astrólogos que o filho de Terah seria o rei de um grande reino na terra. Temendo que o seu reino fosse afetado, trazendo-lhe problemas, mandou matá-lo. Terah, que era um oficial palaciano de Nimrod, sabia o que aconteceria com seu filho e providenciou escondê-lo em uma caverna, contratando gente para cuidar e alimentar a criança. Convém lembrar que o nome Nimrod é derivado da palavra traição, uma alusão à sua traição a Deus por insistir na preferência pela materialidade, idolatria. Ainda bem jovem, Abraão, vagando, saiu da caverna e se deparou com o mundo. Vivendo na escuridão desde bebê e só conhecendo a penumbra, ficou maravilhado com o mundo fora da caverna, e a primeira coisa que o impactou foi o sol. Desta forma, ele imaginou que pelo seu brilho e esplendor fosse um Deus, talvez seu Criador. Mas logo veio a noite e se deparou com a lua e o exército de estrelas da noite, e concluiu que a lua, expulsando o sol com o seu exército, fosse mais poderosa que ele, e assim concluiu que ela sim pudesse ser o Criador do mundo. No dia seguinte, essas ideias desapareceram de sua cabeça, e com o passar e a regularidade do tempo, vendo o céu azul, a regularidade dos dias e das noites, as estrelas, as montanhas, as árvores, as pessoas, concluiu que nada daquilo tivesse criado o mundo, e por detrás de tudo deveria haver um Criador único de todas as coisas. Ele passou a ser o seu Deus único, um único Criador, que não tinha nome e que só foi encontrar com a idade de 75 anos. Ainda na metáfora do Midrash, Terah era um fabricante construtor de ídolos, retratando a sua preferência pela materialidade, onde os ídolos de pedra representam o materialismo da mais profunda densidade. Tanto é isso que o nome Terah, além de ser um nome próprio, também pode ser traduzido por velho tolo. Pode-se muito bem entender por quê, pois na dialética do Tanar, Bíblia hebraica, a preferência pelo físico que é limitado, sendo mesmo uma ilusão, ao invés do mundo espiritual, que é ilimitado, sendo desta forma a preferência de Terah pelo material, uma mera tolice. Conta o Midrash que um dia Terah viajou e deixou a loja sob os cuidados de Abrão, sendo que esse desencorajava os clientes a comprar os ídolos, alegando que aqueles deuses haviam sido criados há poucos dias e como eles poderiam ter criado o mundo. O seu ato culminou com a destruição de todos os deuses, só sobrando o maior. O Midrash diz que quando Terah chegou e se inteirou do acontecido, ficou furioso e entregou Abrão a Nimrod, que mandou matá-lo em uma fornalha ardente. Abrão milagrosamente sobreviveu e logo seu irmão Harã foi posto em seu lugar, morrendo, dando margem à frase: Harã morreu diante de Terah, seu pai. Terah gerou Abraão, Naor e Harã. Harã gerou Lot. Lot significa véu em hebraico e maldição em aramaico, uma alusão à serpente. Gerou também Milcá e Iscá. Iscá. Esse nome aparece na Torá em Gênesis sem maiores explicações, mas na realidade trata-se de Sara, neste caso, futura mulher de Abrão. Existem duas qualidades pelas quais Sara é a mais notada pelos sábios da Torá: seu dom de profecia e sua beleza. Está escrito no Midrash que quando jovem ela era conhecida como Iscá, que significa literalmente ver.
Existem duas interpretações sobre o motivo pela qual esse nome foi dado a ela. Primeiro, dizem que ela nasceu abençoada, com a inspiração divina. Em segundo lugar, é dito que ela era extremamente bonita de se ver. Ambos os atributos lidam com a visão, a primeira sendo uma visão interior espiritual que a própria Sara possuía e que afetou claramente a maneira como ela via o mundo, e a segunda sobre como o resto do mundo a via. Iscá, no entanto, foi o nome que ficou com Sara apenas quando ela era uma menina. Depois disso, ela nunca mais foi chamada de Iscá novamente. Está escrito que ela própria mudou de nome, depois que ela cresceu e compreendeu o recato. Ela nunca se permitiu ser contemplada pelos outros. O nome que ela escolheu depois disso, Sarai, significa literalmente minha princesa. A palavra Sar, em hebraico, é príncipe, e Sara, com terminação em re do hebraico, ou o nosso latino H, denota feminino, princesa, mas tendo sido substituído pelo sufixo yud, sufixo pronominal possessivo, meu, minha. Com essa mudança de nome, ela decidiu passar de Iscá para Sarai, deixando de ser vista por todos para ter a qualidade mais privada e elevada de realeza. Essa primeira transformação não apenas simbolizou sua modesta adolescente e recém-descoberta, mas também foi a compreensão de que ela deveria iniciar uma linha de aristocracia, a nação de Israel que seria formada por um descendente seu. Isso mostra o nível de sua profecia. Ela ainda era uma menina que ainda não conhecia o marido, mas viu o caminho divino à sua frente. Israel, na Bíblia, não é uma nação no sentido literal, mas uma nação de almas, em um estágio particular de existência que descreveremos no vídeo seguinte. Na medida em que o tempo passar e com a evolução da humanidade, mais e mais almas serão agregadas a elas, até serem atingidas todas as almas existentes merecedoras de atingir esse estado. Vejo que na ida de Abraão para Canaã foram agregadas almas e também na saída do Egito. Essas são alusões a esse princípio. Sempre em todo o tempo serão agregadas almas a Israel. Esse é um princípio fundamental da Bíblia hebraica e discutiremos no próximo vídeo. Abraão, o primeiro hebreu, sendo a palavra hebreu derivada do verbo aqui no infinitivo levor, que quer dizer cruzar, pois Abraão foi um peregrino que cruzou a Mesopotâmia, o hoje Iraque, até Canaã, onde hoje é Israel. Por outro lado, ele atravessou um mundo de adoração de ídolos, que era comum para ele e sua família, para uma nova realidade, uma terra de apenas um Deus. Abraão se converteu em Ivri, o hebreu, aquele que atravessou. Esse é o embrião, o hebreu do israelita, que seria criado no futuro por seu neto Jacó. Ur dos Caldeus. O lugar era muito próspero, mas cultivava-se a materialidade às suas últimas consequências. Por isso, a denominação Ur dos Caldeus, Or Kasdim, pode ser lida também Or Kasdim, luz como demônios, sendo a diferença entre o SS e o SH meramente um pontinho à esquerda para SS e outro à direita para SH. O texto original da Torá não tem vogais, podendo ser qualquer coisa sustentada pela raiz da palavra. Logo, essa alteração dá a ideia de quão baixo espiritualmente era esse lugar. Não importa a prosperidade material, mas sim a ética e a espiritualidade do lugar. Veja o quadro mostrando não só o relacionamento etimológico, como também a riqueza de significados da raiz da palavra hebreu. A maioria delas
relacionadas com a situação de um povo que garantiria o futuro e a elevação espiritual das almas nesse estado. O nome Avram ou Abram significa pai elevado, o estado que recebeu por elevação da sua alma após as peregrinações pelas terras que passou. Além do mais, a palavra pai na Bíblia hebraica também significa sabedoria, Chokhmah em hebraico, ou seja, sua alma era possuidora de sabedoria elevada. Em breve, discutiremos essa terminologia de pai, mãe, etc., de acordo com a tradição israelita. Evidentemente, seu nome já havia sido dado no nascimento, pois a Torá revela que todos os nomes de seus personagens e protagonistas são profecias de seus pais nos momentos de seus nascimentos. Eles recebem o nome de acordo com as histórias de suas vidas. As suas peregrinações pela Babilônia e Mesopotâmia lhes deram experiência necessária, alçando a um nível elevado. Essa é a saga da alma humana, atingir as alturas. Vamos agora ao assunto importante, Parashá. Parashá literalmente significa porção. Existindo na Torá, neste caso o Pentateuco, 54 porções ou parshiot, Parashá no plural feminino. São pequenos relatos significativos, etapas da grande história de cada livro, sendo cada uma estudada dos sábios em cada semana do ano bíblico. Esse é um costume que vem desde Esdras. Essas parshiot, porções, têm nomes que são tiradas das suas primeiras palavras. O ano bíblico tem 12 ou 13 meses. A prática do ano bíblico de ter 12 ou 13 meses é usado para acertar o ano solar com o ano lunar, ajustando com isso as estações dos anos e os movimentos da Lua, sendo a mesma coisa utilizada para acertar o ano legal, que é feito pela inclusão de anos bissextos. Simplificando, no caso das parshiot, dos anos de 12 meses são lidas 50 parshiot, e dos anos de 13 meses são lidas 54. Existem algumas variações, mas não as discutiremos aqui. Nos anos com 50 sábados, em alguns casos, são lidas parshiot geminadas em algumas semanas para serem completadas as 54 parshiot dos anos. Todas as parshiot são lidas sincronizadamente em todo o mundo e de acordo com o calendário de festas e nas épocas que de acordo com a Bíblia ocorreram. A primeira Parashá é Bereshit, que significa no princípio, as suas primeiras palavras. É a primeira porção do livro de Bereshit, ou Gênesis. Acontece alguns dias após o primeiro dia do mês de Tishrei. Reshit, o princípio ao contrário, que é o 7º mês bíblico. A segunda Parashá é Noah, ou Noé, a segunda porção do livro de Gênesis. A terceira Parashá é Lech Lechá, a terceira porção do livro de Gênesis, que começaremos agora a seguir. As duas primeiras parshiot, o sufixo ot denota plural feminino. São muito profundas e rebuscadas, e com isso não poderemos discuti-lo agora por falta de elementos. Discutiremos em momento conveniente. A Parashá, porção Lech Lechá, está de Bereshit, Gênesis 12.1 a Bereshit, Gênesis 17 e 27. A distribuição das parshiot pode ser vista na figura apresentada no vídeo. Lech Lechá quer dizer vá para ti, significando ir para o seu interior. Isso significa que ele vai para uma jornada em seu interior
indo de encontro às batalhas travadas dentro dele, ou nós. Não considera a tradução "vá por ti", que muitos fazem, que é completamente errada, não fazendo em nada parte do idioma hebreu, sendo realmente um equívoco. Uns usos são por falta de conhecimento da língua, outros para encobrir seu real significado, pois o emprego dessa expressão, lech lecha, vá para ti, resulta em total mudança de significação de contexto da Bíblia hebraica, levando boa parte dela para o nosso interior. Essa é uma das chaves principais da compreensão da Bíblia hebraica, que são omitidas na maioria dos lugares. Não discutiremos isso agora, mas com o passar do tempo, isso ficará completamente evidente. Ler, vá, não tem discussão, mas le é o comando imperativo vá, seguido do sufixo pronominal ra, que significa ti, que juntando significa para ti, para você, significando para o seu interior. Viram a importância desta expressão? Veja que muitas das andanças dos israelitas ocorrerão nos mesmos lugares das peregrinações de Abraão, que na realidade representam as peregrinações da alma humana. Logo, todas elas ocorrem em nosso interior, como balizadas por Lechá. Vejam a importância de se encobrir o sentido exato destas palavras, colocando-se uma cerca em torno da Torá, seja por quem for, judeus ou cristãos, que conheçam o seu exato sentido. Com isso, ele estaria mergulhando no mundo espiritual em seu interior. Abraão sai da tua terra e leva consigo Sarai, sua mulher, Lote e todos os bens que haviam adquirido, inclusive as almas que lhe acresceram em Harã. Isso significa que ele vai para uma jornada em seu interior, indo de encontro às batalhas travadas em nosso mundo e que acontecem dentro de nós. Chegam à terra de Canaã. Passou por Shechem até o carvalho de Moré. Neste campo estavam os cananeus da terra. No texto hebraico do vídeo, podemos ver escrito em hebraico: Vayomer Hashem al Avram lech lecha me'aretz ha, que na tradução correta da primeira parte significa: E disse Deus a Abraão, vá para ti da tua terra. Vejam a importância desse significado para a Bíblia hebraica: ir para o seu interior, importando do que boa parte do que está na Bíblia hebraica está no nosso interior. O carvalho de Moré, carvalho do instrutor, isto tem a ver com a árvore do conhecimento do bem e do mal, principalmente por ter o elemento Moré, instrutor, mas discutiremos isso em outra passagem por esse lugar, que é feita por Moisés séculos depois, onde a ela será revelada a raiz Gilgal, pois fica face a Shechem. Isso revelar um dos fundamentos mais importantes da Torá, escondidos por muito tempo e até hoje, e que dá sentido pleno a muitos dos seus fundamentos. Por outro lado, a raiz de Shechem leva a vários significados, também inclusive o descanso, ou espera, ou mesmo morar, em variações desta mesma raiz. Lembre-se que a palavra Shekinah, a presença divina que morava no templo, é uma variação desta mesma raiz. Deus apareceu e disse a Abraão que a sua semente daria essa terra. Abraão construiu ali um altar, foi até Betel e passou para o monte ao oriente, desceu ao Egito para peregrinar. A palavra Masre, Egito, significa estreito,
ou Misraim no plural dual, significando 2 Egitos, o Alto e Baixo Egito, na superficialidade e significados mais profundos e outras interpretações do pardês. Masre, em hebraico Egito, significa estreito, apertado. É uma alusão ao estado mental e espiritual dos egípcios e dos israelitas por sua influência em contrato com as terras de Canaã, que seriam espaçosas, como bem fala a própria Torá. Acontece o episódio de Sara, em que o rei do Egito a toma por mulher, e Deus o castiga por isso. Existe na Torá o detalhe de que Avram pede a Sara que diga que ela é sua irmã, mas é na verdade sua sobrinha. Mas veja que Avram em algum momento diz que Ló é seu irmão, sendo na realidade seu sobrinho. O faraó cobre Avram de ouro, prata, gado e riquezas. Isso tem um significado bem mais profundo, relacionando-se com a própria natureza da alma e do homem. O Midrash conta uma história curiosa, uma metáfora, é claro, que quando o faraó se aproxima de Sara para consumar o seu casamento, um anjo batia em suas costas, evitando que ele se aproximasse dela. O faraó e os egípcios são castigados por Deus por ele ter se casado com Sara. O faraó fica bastante aborrecido e manda Abraão sair com Sara das terras do Egito, mas não tira as suas riquezas. Abraão voltou para o Neguev e posteriormente para Betel até a sua tenda. Acontece a contenda com Lote e veja que Abraão fala que são irmãos, ele e Lote. Se puderem, leiam esta porção da Bíblia seguindo esta jornada, pois estamos passando por cima para levantar os seus significados. Lote escolhe justamente as terras de Sodoma. Vejam que tipo de escolha ele fez. Isso é muito característico, pois Lote, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, será pai com suas 2 filhas e 2 filhos e netos, Moabe e Ben-Ami, que serão pais de 2 das principais nações inimigas de Israel, Moabe e Amon, dos amonitas. Evidentemente era Lote, uma maldição. Como dica, o nome Lote significa véu em hebraico, em aramaico, maldição, uma alusão à serpente, pois a serpente é chamada de maldição no instante do pecado de Eva e Adão. Em nível mais alto do pardês da Torá, isto faz todo sentido. Discutiremos isso no momento oportuno. Avram lutou com os reis de Canaã e venceu, sendo logo em seguida visitado por Melquisedeque, rei de Xalém e sacerdote do Altíssimo. Xalém era o nome da época da cidade de Jerusalém. Xalém, em hebraico, entre outros significados, quer dizer plenitude. Ele trouxe pão e vinho para Avram. Melquisedeque significa rei da retidão ou justiça, que significa um justo ou tzadik. Rei também significa a mesmíssima coisa, uma pessoa com total autocontrole, ou um rei de seu reino, ou rei de si mesmo. Essa é a alusão do encontro de Avram com o atributo de justo, quando ele é elevado à condição de tzadik, justo. Isso mais tarde compreenderemos nos 3 reis de Israel, que aludem aos 3 níveis dos estados de reis. Assim, encerra a Parashá de Lech Leá, quando o homem alcança o atributo de tzadik. Estará bastante explícito na nossa discussão sobre esse assunto, inclusive revelado através dos nomes dos 3 reis arquetípicos, Saul, Davi e Salomão. Na verdade, esta história de Abraão
é a descida da nossa alma para este mundo de realidades, com as suas diferentes fases, até atingir a condição de tzadik. Quanto às histórias subsequentes de Abraão, com o nascimento de Isaac, não discutiremos agora, pois apesar de bastante simples, seremos obrigados a revelar estados mais elevados que não cabe abordar nesse momento, retomando esse assunto em lugar mais adequado e não perderemos nada. A única coisa que devemos falar é que logo após a queda, encadeado, amarrado, a situação de Isaac no momento do sacrifício, Abraão diz que aquele lugar, o topo de um monte Moriá, é um lugar onde realmente se vê Deus. Isso pode ser visto na Bíblia. O próprio nome Moriá, nome daquele monte, significa isso, sendo na realidade um acrônimo. Makom, lugar, Re, vê, Iá, Deus, ou lugar onde se vê Deus, sendo um nível muito elevado de nossas almas. Alma. Sobre a palavra alma das traduções da Bíblia. Existe um grande problema da palavra alma nas traduções bíblicas, não aparecendo os outros sinônimos que denotam níveis mais elevados para elas, todas elas sendo traduzidas para uma mesma palavra alma, sem distinção, exceção feita pela palavra espírito, por se referir a um caso distinto, como o Espírito Santo, ao habitante do Kodesh HaKodashim, ou santuários dos santuários do Mishkan, tabernáculo, ou Beit HaMikdash, a casa do santo, ou o templo de Jerusalém. Na Bíblia existem várias denominações, como Nefesh, alma, animal ou força vital, Ruach, o vento ou o espírito, onde Ruach HaKodesh, Espírito Santo, como habitante do santuário, mas também é aquela alma que é dito descer sobre as pessoas, fazendo-as falar em língua estranha. Por exemplo, Ruach, espírito, é chamado de alma emocional, pois é responsável pelas nossas emoções. Nas escrituras rabínicas, Talmud, Midrashim, etc., a terceira é a Neshama, respiração. Na figura, em Provérbios 20, 27, Ner Havaya, Neshamat Adam, a vela de Deus é a alma do homem, onde Neshamat é igual a alma. Veja que essa alma é comparada a uma vela, pois significa que ela já arde em fé. Esse fogo da fé é o amor a Deus, sendo a sequência a seguinte: Nefesh, a cera ou o óleo da vela, o Ruach, o pavio, e a Neshamat, a chama da vela. Logo em seguida está a viva, que é a alma após a ressurreição dos mortos, que é a luz emitida. E a última não é mencionada na Bíblia hebraica, mas presente na extensa literatura do Torá, Yehidá, alma una, onde seu nome significa pelotão, unidade composta de vários, mas está na unidade de Deus. Esses níveis são referidos na criação do homem, a menos de Yehidá. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas a alma da vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Discutiremos isso em momento oportuno. O nascimento de Jacó e Esaú. Rebeca ficou grávida e sente movimentos dentro de seu ventre. O Midrash diz que ela observa que quando passa por uma casa de orações, o movimento produzido pela criança em seu ventre é nessa direção,
E quando passa em uma casa com festas e bebedeiras, também o movimento é nesta outra direção. Rivka então foi ver o profeta Shem, filho de Noé, e ele disse que em seu ventre tinha gêmeos, e cada um seria uma grande nação, e que o mais novo governaria o mais velho. Nasceram os 2 filhos de Isaac e Rivka. Um era peludo, e por isso foi chamado de Esaú, que significa peludo. E o outro era normal, e que quando nasceu, veio segurando o calcanhar de seu irmão, e por isso o seu nome passou a ser Yaakov. Yaakov significa calcanhar. Essa é uma alusão da contenção de Esaú por Jacó. Esaú era todo peludo, gostava de viver nos campos e caçar. Ele foi chamado de Edom por seus pelos serem vermelhos. Ele representa o animal em nosso interior, sendo um símbolo da alma animal, ou nefesh, que leva ao sangue. Na obra Tânia, no Likutei Amarim, o Magnum Opus do Alter Rebbe Shneur Zalman de Liadi, o fundador do Beit Rabbah no século XVIII, e no Talmud é traduzido para nós como Nefesh Habahamit, a alma animal, sendo mal em nós. É representado hoje na literatura e filmes infantis como um anjinho mau que nos dá maus conselhos. Vê-se claramente que a alma da carne está no sangue, que é Edom, vermelho, cujo nome, sangue, é Dam. Porque a alma da carne está no sangue, por isso vô-lo dei para ser colocada sobre o altar, para expiar as vossas almas, pois é o sangue que expia a alma. Vaikra, Levítico 17:11. Porém, seja forte para não comer o sangue, porque o sangue é alma, e não comereis a alma com a carne. Devarim, Deuteronômio 12:23. E qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que pegar uma presa de animal selvagem ou alve que se possa comer e derramar seu sangue, ele o cobrirá o sangue com pó. Pois quanto à alma de toda a carne, o seu sangue está na sua alma. E eu disse aos filhos de Israel: não comereis sangue de nenhuma carne, porque a alma de qualquer carne é o seu sangue. Todos que a comerem devem ser cortados. Tiramos daí que na dialética bíblica a alma está no sangue de qualquer animal. É evidente a escolha da cor redondo vermelho em hebraico como seu principal atributo. Vermelho para Esav quer dizer peludo. Isso significa que Esaú é a alma animal, ou Nefesh Habahamit, literalmente, alma animal. Yaakov gostava dos lugares arrumados e de viver nas tendas, e pelo Midrash estudioso das leis. Ele simboliza, conforme o Tânia e o Talmud, o Nefesh Haelokit, a alma divina. Esaú significa peludo, a sua pele era vermelha, daí o nome de Edom. A outra relação etimológica do seu nome era a palavra Azá, que significa acabado. Isto é uma metáfora do fato de que ninguém precisa estudar ou evoluir, ou obviamente evoluir para ser mal. O mal em nós já vem pronto ou acabado. O fato de Esaú ter também comido do coziado de lentilhas é mencionado também como a origem de seu rótulo, Edom, que quer dizer vermelho. Essa é a principal origem das coisas malignas serem representadas em vermelho. A inclinação para o mal, o Yetzer Hará, já vem em nosso DNA
e foi alegoricamente posta lá no episódio do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Haetz Hadat Hatov Verhará. Parece que a maldade faz parte da inteligência e deve ser retificada em qualquer ponto que pareça, sendo parte primordial do animal. Observamos isso em nosso interior, não só pelos impulsos de maldade e animalidade existente em nós, mas também pela psicologia que classifica como parte integrante do ego ou a id. Vejamos agora em Devarim, Deuteronômio 6.4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Essa é a primeira fase da mais alta lei e prece da Bíblia hebraica, que deve ser dita 3 vezes ao dia e no momento da nossa morte. A declaração da unidade de Deus, não só revelando que Deus é um, mas também que é a única coisa que existe, sendo todo o universo manifestação da sua glória, ou seja, desdobramentos da sua unicidade. Desta forma, a letra Aleph representa o número 1, pois os números hebraicos são representados por letras. Como curiosidade e exemplo, veja que o número do versículo à direita é representado pelo número 4, que é a letra Dalet, a quarta letra do alfabeto hebraico. Aleph igual a 1, Bet igual a 2, Gimel igual a 3, Dalet igual a 4. Por esse motivo, a letra Aleph representa a Deus, ou mesmo a sua centelha, como na alma do homem, parte de Deus que também é infinita. A você foi mostrado para saber que o Senhor é Deus, não há mais nada ao seu lado. Devarim, Deuteronômio 4:35. Dissemos que possuímos uma alma divina. Ela fica representada pela primeira letra, também número 1, do alfabeto hebraico, já que Deus na teologia bíblica é uno e representado pela letra Aleph. Desta forma, a centelha divina é representada também pela letra Aleph. Veja agora que a palavra que representa o ser humano ou homem, masculino e feminino é Adam. Veja na imagem, Adam, Dam, sangue, igual a alma animal, e Aleph, letra, Aleph, centelha ou alma divina, formando a palavra Adam. Adam é a combinação do sangue, que na realidade representa também o corpo, com a centelha divina, ou alma animal, com a alma divina residando no homem. Na verdade, no nosso cérebro e intelecto emaranham-se a alma animal e a alma divina, e vemos dessa forma, com total clareza, que o homem é a combinação da alma animal, o Nefesh HaBahamit, literalmente alma animal, com o Nefesh HaElokit, literalmente alma divina, e que, na verdade, o campo de batalha entre o bem e o mal é em nosso interior, extrapolando-se para toda a humanidade e civilização através de nossas relações sociais. Como modelo de padrão de perfeição, o objetivo final, vamos ver as declarações da Torá a respeito. Devarim, Deuteronômio 32:4. As obras da poderosa rocha são perfeitas, pois todos os seus caminhos são justos. Um Deus fiel, sem justiça, ele é justo e reto. Já em Midbar, Números 15:40, para que se lembre e cumpra todos os mandamentos e seja santo para o seu Deus. Avodat Hashem, o trabalho de Deus. Qual é o trabalho a ser feito? Qual o objetivo principal da Torá? O nosso trabalho para chegar ao chamado Gemar Tikkun, correção final, é alcançar a condição de tzadik, justo,
é o de se treinar a nossa alma animal. Para isso, temos que fazer determinados trabalhos, que são chamados de trabalhos de Deus ou Avodat Hashem. Porém, não basta simplesmente decidirmos, elegermos Deus e começarmos a travar uma batalha com a nossa má inclinação. Precisamos lembrar de que trataremos com um ser primordial e poderosíssimo, sendo as nossas armas elementares completamente ineficazes para tal empreitada. Precisamos ter uma estratégia definida e poderosa, e para isso existe a nossa Torá, que significa instrução. A Bíblia está cheia de batalhas que emulam tais estratégias para lutarmos com o objetivo de chegarmos a um fim, o de alcançarmos o seu objetivo, de anularmos a maldade de nossa besta interior. Esta é a jornada da Bíblia hebraica, a mesma que a do ser humano. Desta forma, devemos obter o conhecimento pelo estudo da Torá e ter o trabalho ou ação que são as mitzvot, preceitos ou mandamentos, ou boas ações. Devemos fazer o bem, trabalhar arduamente em prol do bem todos os dias de nossas vidas. Para tal, devemos cumprir as 613 luzes. A palavra orot, que significa além de luzes, também é o número 613, que é dividido em 248 preceitos positivos, o que devemos fazer, e 365 proibições, o que não devemos fazer. Isso nos é revelado através do nosso Moisés no alto do Monte Sinai. Sinai, em hebraico, é composto pela palavra Siná, homonímia de Siná, que significa ódio, e o sufixo Yud, ou I, sufixo pronominal possessivo da primeira pessoa do singular, meu, formando a palavra Siná, que completa significa meu ódio, ou seja, Moisés está acima da minha montanha de ódio. Note-se que está sendo falado na primeira pessoa do singular, ou seja, individualmente por cada um de nós. Vamos, através de metáforas, ilustrar isso. Existem duas maneiras de transcender a natureza. Você poderia travar uma guerra sem fim com um ser poderosíssimo em seu interior, ou você pode transcender em completa paz, alcançando o amor incondicional ou emuná, a fé. A pessoa que chamamos de tzadik, justo, é aquela que abandonou muito cedo a sua batalha em paz, buscando o amor incondicional por Deus, como manda a prece da Shema. Qual é o segredo do tzadik justo? É o seu amor ilimitado. A alma do tzadik arde em compaixão. O êxtase de seu coração explode em chamas ferozes e indistinguíveis que consomem todo o animal em seu interior, carne, sangue e ossos, como uma oferta queimada, trazida sobre um altar celestial, transformando a besta em seu âmago, do qual não devem sobrar mais que cinzas, até que seja mais um anjo do que um ser terreno. Por isso, é de aroma suave ao Senhor. Aqui fica claro que esta declaração é o regozijo de Deus pela elevação de nossas almas e não pela morte de um animal inocente. Para alcançar isso, precisamos usar os métodos deixados por nossos antepassados, usando orações, meditações e concentrações em objetivos sagrados e principalmente fazendo mitzvot, boas ações, seguindo os preceitos. A besta do tzadik conhece a razão e se curva a ela de bom grado. Oferece todo o seu poder de paixão à alma de vida que a domina e toda a sua força bruta a seu serviço, enquanto o resto de nós, na melhor das hipóteses, agarra a besta pelos seus chifres
para que possamos aproveitar seu poder de arar nossos campos. O tzadik já despojou a besta de sua terra, despojou-a de seus desejos e a ensinou a voar para o céu. Mas que poder alimenta essas chamas? O que torna seu amor tão real, tão consumido? Por trás do amor do tzadik está sua visão, uma visão que foi construída através de sua vida e atravessa além da cortina das ilusões do ego humano e sob a fachada da percepção corporal. Para onde você e eu vemos o mundo, o tzadik vê luz infinita. Onde você e eu vemos uma imagem estática, o tzadik vê a realidade atualizada a cada momento, como se a frequência de sua alma excedesse a taxa de atualização da criação. Isso é muito profundo e discutiremos oportunamente. Para nós, esse mundo frio e difícil é o fundamento da realidade. A ideia de um Criador de transcendência, de propósito e significado. Tudo isso é uma descoberta, uma revelação, talvez até uma intrusão pela qual devemos nos desculpar. Para o tzadik, essa revelação é o plano de fundo, a tela da qual todas as formas emergem. Esse é o objetivo da Torá, ser um manual de instruções, nos ensinando o que fazer com o nosso equipamento interior e exterior para dominarmos a nossa animalidade e a nos fazer melhor a cada dia. Não basta aceitar esse ou aquele líder espiritual ou mesmo Deus. Precisamos trabalhar com os nossos seres, conosco mesmos, melhorando a cada dia para atingirmos o estado de tzadik, justo. Em um dia alcançamos o alvo e a nossa missão estará cumprida como a peregrinação de Abraão em Lech Lechá. Ninguém nos salvará, precisamos cada um de nós salvar-nos individualmente. Essa é a metáfora do rei, justo e salvo, entrando em Jerusalém montado em um burro. Metáfora do ser bestial em nós, já domado e montado. Deve ser visto que a palavra Hamur, burro, e Homer, matéria, estão ligadas etimologicamente. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é humilde e vem montado em um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Zacarias 9:9. Na verdade, estaremos montados da matéria ou no nosso animal interior e seremos reis justos, tzadik e salvos, conforme a profecia e emulada por Jesus de Nazaré dos relatos de sua vida, trazida aqui como testemunho da tradição de seu tempo. E vejam que as pessoas levaram os ramos de palmeiras, que significa o seu topo, onde o tzadik chegou, no ápice da árvore da vida, a palmeira de tâmaras, e está andando nas suas folhas, palmas, lá no alto. Esse não será o fim, mas sim como seres completos, o começo de tudo. Veja em Mislei, os provérbios: quando o furacão passa, o ímpio não existe mais, mas o justo é a fundação do mundo. 10:25. Significando que após a interminável batalha interior entre o bem e o mal, luta essa simbolizada pelo furacão, no final o rachá, o malvado, não existe mais, mas o justo, o tzadik, é, ou mais precisamente, passa a ser a fundação do mundo. Lembrando que o tzadik é a combinação do malvado, a alma animal, já regenerada, e a alma divina em um só ser. Por isso, na prece é usada a fórmula de com todo o seu coração, ou seja, com os dois lados do seu coração juntos. É importante ressaltar o fato
de que renascer dos mortos é a alteração de um estado espiritual e por isso o significado de entrar em Jerusalém, mas a Jerusalém do alto. Em Bereshit, Gênesis, Adão é informado por Deus que se ele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. E morreram para a chamada presença divina e vindo para esse mundo. A ressurreição da morte é a volta do ser ressuscitado ao estado primordial, antes da queda. Isto está em toda a Bíblia. Isso foi representado pictoricamente no interior do Templo de Jerusalém, nas cercanias no Kodesh HaKodashim, Santos do Santo ou Sanctum Sanctorum, o lugar mais sagrado, onde querubim, anjos próximos, mirando as palmeiras, a Torá, de dois lados pelos rostos de leão, a representação do animal na condição de rei, tzadik ou justo, sendo metamorfoseado para o homem perfeito, representado pelo rosto de um homem. Esse homem perfeito, o homem atingindo a condição de santo ou anjo. Jerusalém é simplesmente representado pelo Sanctum Sanctorum do templo. Nesta entrada em Jerusalém está um segredo precioso, o de alcançarmos através da ressurreição o estado sagrado de Malar, anjo em hebraico, com a inclusão da letra divina Aleph igual a 1 na palavra Meler, rei, que significa tzadik, justo, Malar, anjo. Como bem disse Jesus de Nazaré, que pelo seu elevado status era um grande conhecedor da Torá e de toda a tradição israelita, os que renascem da morte não recebem nem se dão em casamento, pelo contrário, são como os anjos dos céus. Marcos 12:25. Muito obrigado por me ouvirem. Continua no próximo vídeo.